Aqui no canal a gente já trouxe vários filmes e séries que foram baseados em casos reais, inclusive já contamos as histórias que inspiraram essas obras. Sim, mas hoje a gente vai trazer pra vocês algumas músicas que foram inspiradas em casos reais. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um canal aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi! Hoje o Vitor está aqui não é para joguinhos. Não. Hoje ele veio jogar conteúdo aqui pra vocês. Vamos falar aí de algumas músicas que a gente eu gosto dessas músicas. Sim, você gosta? Gosto. Só que quando eu ouvia, eu não tinha ideia de que elas falavam sobre essas coisas, sobre casos reais. Porque hoje a gente vai trazer músicas internacionais, então... International. Quando a gente ouve músicas internacionais, geralmente, quando a gente não sabe falar inglês, a gente fica lá, né? Pois é. A gente fica lá nessa coisinha, ai, que ritmo gostoso, coisa e tal. Aí quando você vai ler a letra, você pega a depressão em 3 minutos. Ainda mais eu que escutava essas músicas assistindo os clipes na MTV. Um clipe é problemático, inclusive. Um é complicado. Mas eu assistia, gente, na época, eu não sei vocês, mas eu na época adorava, sentava ali no sofá da sala, adorava esses clipes, essas músicas. Pois é, e hoje a gente vai trazer 2 clipes que passavam na MTV, né? Um deles não é problemático, eu adoro até hoje. O outro, depois que eu soube do caso, é complicado de assistir porque é muito pesado. Então, gente, já deixa o seu like aqui embaixo, confere se tá inscrito no canal. E o primeiro vídeo do ano, que coisa linda! Feliz ano novo! Feliz ano novo, gente! Como que foi a virada? Conta pra gente, conta. Quais são os planos pra 2022? Né? Que aqui no canal a gente tá cheio de plano também. Tá cheio de plano já. Mas dá uma olhadinha aqui embaixo, tanto no botãozinho de inscreva-se, como nos nossos programas de apoio. A gente tem o Apoia-se, temos o Seja Membro, tem conteúdo exclusivo pro Apoia-se. Dá uma olhadinha, vocês podem gostar. E é o nosso chapéuzinho, gente, que a gente sempre passa aqui. O nosso chapéuzinho, se você quiser contribuir com o nosso chapéuzinho... Voltou a ser o chapéuzinho da bruxa, porque passou já o Natal, então é o chapéuzinho da bruxa. É o chapéuzinho da bruxa. Quem quiser contribuir com esse chapéuzinho aí, pode mandar um pix aqui, pode mandar uma contribuição se vocês quiserem, assim, porque ajuda demais a gente continuar com esse canal aqui pra vocês. E quem não puder ajudar financeiramente, por favor, compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que vai gostar do canal. Isso ajuda muito também a gente a crescer. Hoje a gente vai falar sobre 2 músicas e a primeira dela é da banda U2. É uma banda que se formou lá em 1976 e o grupo se tornou, assim, muito conhecido no país deles, que é a Irlanda. E eles marcaram bastante, assim, eles são bem famosos até hoje, são bem conhecidos. Não só no país deles, como mundialmente mesmo. Aqui no Brasil faz muito sucesso. Já vieram fazer show aqui. Sim, eu lembro. Não fui, fiquei triste. Fiquei muito triste. Traumas. Só tenho o DVD do show daqui do Brasil. Aqui, só contando pra vocês. Dores do vidro. Foi a chuvinha caindo. Quem quer saber? A banda é formada por 4 integrantes. Lançou vários CDs, né? Dezenas de CDs. Fez turnê, muitas turnês por aí. Lançou músicas que ficaram marcadas. Inclusive a música de hoje, gente, ficou assim... Eu acho que marcou a banda. Sim. É um marco pra banda. Sim, e essa música é Sunday Blood Sunday, que foi lançada em 1983 e foi a música de abertura do álbum War. Inclusive, essa música trouxe bastante repercussão pro U2. O clipe também teve bastante repercussão e passava na MTV, sempre assim... Passava na MTV, mesmo anos depois do lançamento, continuava passando. E o Vitor já ficou feliz porque fala em MTV, ele já balança o rabinho. Gente, eu adoro MTV mesmo. Foi assim, a minha adolescência inteira assistindo, gostava demais. Você não assistia tanto, Não, né? foi a decepção pro Vitor quando eu falei que eu não assistia tanto MTV. Gente, eu assisti, assim, muitos clipes e esse foi um que me marcou, assim, mesmo. Apesar de que é um show lá nos Estados Unidos, que eles estão fazendo um show mesmo, assim. Só que o Bono, ele canta com uma potência muito, assim, muito muito emocionada ali. E tá novinho no clipe. Novinho, gente. E aí marcou muito esse clipe também. E, inclusive no clipe, o Bono, né, ele carrega uma bandeira assim branca, simbolizando, né, toda a luta que essa música traz contra a violência que tava sofrendo ali, as pessoas estavam sofrendo no país dele, que é o caso que ele usou de inspiração pra fazer a música. Não só essa música é muito política, como as outras músicas do U2 também, tem várias músicas bem políticas. E essa música, como o Vi falou, conta sobre um episódio que aconteceu na Irlanda do Norte.
Esse episódio ficou marcado como Domingo Sangrento. No dia 30 de janeiro de 1972, milhares de manifestantes tomaram as ruas num protesto pacífico. Aí o que eles estavam reivindicando? Essas pessoas estavam se manifestando porque o exército britânico estava prendendo inúmeras pessoas, várias pessoas, com a acusação de que essas pessoas fariam parte de um grupo chamado IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, e essas pessoas eram acusadas de querer a independência da Irlanda do Norte. E o que acontecia? Essa repressão estava sendo feita muitas vezes sem julgamento, né? Sem nem saber ao certo se aquela pessoa tinha envolvimento ou não. Então, esses manifestantes estavam realmente reivindicando que parassem com essa violência. Reivindicando pelo mínimo, né? Sim, porque muitas das vezes essas pessoas eram pegas e nem tinham direito de respostas. E já era o segundo dia de manifestação que estava acontecendo, apesar do governo britânico ter proibido de ter manifestação até o final daquele ano. Mas ali por volta das 3 horas da tarde, um grupo de manifestantes eles se depararam com uma barricada do exército ali em uma das ruas centrais. E o que aconteceu? Alguns manifestantes resolveram desviar e ir para outra rua, só que alguns resolveram ir pra cima, né? Resolveram continuar aquele caminho ali. Aí, gente, a partir daí teve confronto dos manifestantes com os policiais. E os manifestantes, eles estavam ali com pau, pedra. Já os policiais, o exército, tava com gás lacrimogênio, bala de borracha, jato de água. Tava uma parada desigual mesmo. Uhum. E eles tinham recebido ordem também pra prender o maior número de pessoas. O maior número de pessoas. Inclusive usando carros blindados e armados. Após 25 minutos de tiroteio, de confronto, 13 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas. E uma delas, inclusive, veio a falecer depois de alguns meses. Por conta dos ferimentos que ela sofreu, né? Sim. Você vê como é que foi pesado mesmo. Um inquérito judicial de 2010 concluiu que os manifestantes, gente, eles não apresentavam nenhum perigo pro exército, pros policiais. Uhum. Aí na música, no Sunday Bloody Sunday, eles não ficam em um lado específico. Não tomam o lado do exército britânico, também não toma o lado do IRA. Na verdade, a preocupação da música é muito a violência, né? A questão de toda a violência que foi usada nisso tudo. E essas coisas que a gente não pode estar ignorando, sabe? Sim, o próprio integrante da banda ali, tanto o guitarrista que ajudou a fazer a melodia da música, quanto o Bono também, o vocalista, eles falam muito que é mais pra falar da violência, independente daquele marco, né? Só que esse caso eles citaram mesmo, e tá aí o título da música, mas porque foi o caso que mais chamou a atenção ali deles na época, né? Apesar de que essa música foi lançada 11 anos depois de que esse caso real aconteceu. Mas você vê que isso acontece até hoje, assim, manifestação e violência policial pra cima dos manifestantes. É complicado, é uma situação que aconteceu naquele contexto e foi uma coisa pessoal, né, assim, do país deles, mas é uma coisa que vem acontecendo até hoje. Inclusive no trecho inicial da música também fala muito sobre como que a gente não pode deixar essa situação passar despercebido, né? O trecho ainda diz coisas como não posso acreditar nessas notícias do dia de hoje, não posso fechar os olhos e deixar desaparecê-las. A música é, assim, recheada de frases nesse estilo, assim, realmente pra gente refletir, né, essa situação da violência. Tem alguns trechos também que descrevem coisas que aconteceram durante a manifestação. Como, por exemplo, garrafas quebradas nos pés de crianças, corpos espalhados em becos sem saídas. Mas eu não vou atender ao apelo da batalha. Isso me coloca de costas para a parede, domingo sangrento. Que é até o nome da música, Sunday Bloody Sunday. Pra quem não entende inglês, aquelas do nada. E tem o próprio trecho que ele questiona mais diretamente ainda, falando assim que a batalha só começou, então muitos perderam, então me diga, quem é que ganhou? Pois é, porque Fica isso, questionamento. Assim, quem é que ganha nessas brigas, assim, nesses conflitos, né? Violência. Essa foi a primeira música, agora vamos para a segunda, que é uma música da banda Pearl Jam. Eu adoro falar o nome dessa banda. Pearl Jam. Pearl Jam. muito indie, muito grunge. Muito grunge. Ai, eu não consigo, gente. Eu lembro dessa banda, eu lembro do Oh, where can my baby be? Mas eu gosto muito de Pearl Jam. Eles fizeram bastante sucesso na década de 90 mesmo. Sim, e essa música é uma que fez, assim, muito sucesso, gente. A que eu cantei ou Jeremy? A Jeremy.
Jeremy. Essa Já dei spoiler de qual música que a gente vai falar. A gente vai falar da música Jeremy, que foi inclusive bem polêmica na época, né? Tanto por causa da letra da música mesmo, quanto também por causa do clipe, gente. Sim, nossa senhora. Eu não tinha visto o clipe, tá? Eu só fui ver o clipe quando a gente decidiu fazer esse caso, né, trazer essa música. E, gente, vocês vão entender. A gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, mas muito pesado. Se vocês não assistiram esse clipe, assim, na época da MTV, na época que a MTV tava no auge, assim, década de 90, assim, porque eu sou dessa década, gente. Sou da década de 90, assisti, assim, MTV na minha adolescência. Então passava muito esse clipe, gente. Aí eu assisti direto esse clipe, só que na época eu não sabia do que se tratava. E hoje em dia, assistindo, né, review o clipe, sabendo do caso real, gente, é outra coisa. Pesado. Se você assistiu na época sem entender, assiste de novo agora entendendo. E se você não assistiu, vai com parcimônia. Sim, vai com parcimônia, porque fala num caso de uma pessoa que tirou sua própria vida. Então, inclusive, aqui a gente já deixa o aviso de gatilho, né? Se você é sensível a esse tema, essa abordagem, assim, já fica o nosso aviso de gatilho, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o caso, né? Sim, sim. Não tem muita coisa pra falar sobre esse caso, mas a gente só vai dar uma pitada, assim, de como que ele se inspirou, né? A gente vai falar do caso, vai falar do clipe, então pode ser que você não se sinta confortável ouvindo essas coisas, então fica aí o alerta, de qualquer forma. Sim. Jeremy foi lançado em 1991, no primeiro álbum da banda Pearl Jam. Em todas as oportunidades eu vou falar Pearl Jam. Eu adoro falar esse nome. E é um álbum que tem muitas músicas que depois ficaram, assim, conhecidas, que você escuta e fala, é Pearl Jam. É Pearl Jam. E o vocalista da banda, ele escreveu essa música baseado em um caso real, que ele leu no jornal, e também de uma experiência pessoal dele. Ele mesclou essas duas coisas. Ele ficou sabendo de um determinado caso, que é o caso do Jeremy Wadledale, que era um adolescente de 15 anos, que estudava na Richardson High School, no Texas. No dia 8 de janeiro de 1991, o Jeremy chegou na escola um pouco atrasado, e aí, quando ele entrou na sala de aula, a professora de inglês dele pediu para que ele fosse até a diretoria pegar um papel, uma autorização ali. Tipo um valezinho, né, que ele chegou atrasado. Para que ele voltasse e pudesse assistir a aula dele. Só que ao retornar para a sala, o Jeremy, ele tava com uma arma e disse: "Senhorita, eu peguei o que eu tinha ido buscar." Ele então colocou a arma na boca e puxou o gatilho. Pesado, gente. Pesado. Caso bem pesado. Aí, segundo os estudantes, né, da escola dele, o Jeremy, ele era bem quieto, às vezes ele parecia bem tristonho, assim, uma pessoa bem na dele. Mas teve outros estudantes também que disseram que ele era até bem amigável, fazia algumas piadas ali, e que não notavam que era possível dele cometer algum ato assim. É porque, na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? Não tem como muito prever. Em alguns casos tem como você ir abordando pra ver, isso tá estranho, essas atitudes. Mas nem sempre, assim. Às vezes a pessoa tá com algum problema e você não sabe. Às vezes a pessoa quer disfarçar. Uma coisa acaba não excluindo a outra, sabe? Ele pode ser uma pessoa quieta, tristonha e fazer piadas e brincar, sabe? E eu acho que ler essa matéria no jornal mexeu muito com o vocalista da banda, do Pearl Jam, sabe? E ele até falou, em 1993, numa entrevista, que quando ele leu essa matéria no jornal, ele interpretou muito essa atitude do Jeremy como uma espécie de vingança. Aí a intenção da letra da música é, na verdade, mostrar que você se vinga muito mais vivendo, sabe? Que quando você comete um ato assim, o que você consegue é um trechinho no jornal. Mas quando você vive e você continua, sabe? É outra coisa. A melhor vingança pra ele é você mostrar que você consegue, que você vai continuar. Isso foi o que o vocalista disse, que foi a intenção dele, escrevendo a música e trazendo esse fato dessa forma, sabe? Outra experiência também que fez o vocalista refletir e transformar isso em letra de música foi a experiência que ele teve na escola, na época do colégio ali, enquanto ele estudava na Califórnia. Isso porque na época, né, ele disse em uma reportagem que ele implicava muito com um menino que tinha ali na escola dele, e ele nem conhecia direito, nem conversava direito, mas ele implicava muito e já tinha brigado com ele. E aí teve um dia que esse menino levou pra escola uma arma
e aí ele atirou em um aquário numa aula de oceanografia, que eu não sei o que é isso. Deve ser alguma coisa tipo da biologia, assim, sabe? Mas o fato foi sério, que o menino entrou e atirou nesse aquário. E aí, anos depois, o vocalista, né, da banda, vendo essa notícia do Jeremy e tudo mais, ele refletiu, né, o que poderia ter sido, né, se esse menino lá da época da escola dele tivesse tomado outra atitude. Qual seria essa consequência, né? Porque nesse dia ninguém se feriu, né? Sim. Mas poderia. Mas poderia. Então a letra mescla essas duas situações. Tanto o caso do Jeremy, quanto essa experiência que ele teve no colégio, que depois ficou refletindo tudo isso. Aí ele resolveu transformar em letra de música. Botou ali num liquidificador e fez uma obra. Fez uma música. Sim. O próprio refrão, né, que fica repetindo, Jeremy falou na aula hoje, é muito baseado no que ele leu ali na notícia. Que o menino foi lá e falou na sala de aula, que era uma coisa que ele não tinha costume mesmo. E não só a música chocou muitas pessoas, o clipe também, que nem a gente já mencionou o clipe aqui nesse vídeo. E, gente, o final teve que ser editado, mas mesmo assim o clipe é pesado. Principalmente quando você sabe que foi baseado num caso real, sabe? Fica muito mais pesado. O clipe foi lançado em 1992 e tem um ator que faz o Jeremy, que é até uma pessoa novinha, assim, um menino novinho, porque o Jeremy era novinho, sabe? 15 anos e tal. Aí o Jeremy vai seguindo tudo que a letra fala da relação dele com a família, fala do bullying, fala de todas essas coisas, até que no final eles retratam basicamente o que aconteceu. Ele coloca a arma na boca, aí corta pra todos os alunos que estavam ali na sala de aula, eles petrificados, mas petrificados de uma forma bem exagerada, assim, eles assim, bem chocados. Estáticos, né? Estáticos. E cheio de sangue. E cheio de sangue. E, nossa, gente, eu assisti o clipe só depois que eu soube que era um caso real mesmo. E, nossa, gente, é muito chocante. Na época eu assisti, a gente sabia de nada, inocente. Na época eu não sabia, mas hoje em dia quando eu assisti, nossa, gente. É outra coisa, gente. E, inclusive, foi por isso que na época a própria MTV pediu pra que editasse essa parte final pra que pudesse ser passado na programação, gente. Eu não sei como que foi editado, porque eu lembro dessa parte dele colocando a arma na boca e mostrando a cena das crianças. Não sei, então, o que seria pior. Pois é. Eu não sei porque se assim, do jeito que tá, também já é bem pesado. Eu lembro dessa parte. Se você lembra dessa parte, né, você viu, então eles não tiraram, por exemplo, a parte final, né? Na minha memória... Às vezes também, às vezes confia não. Mas é essa parte, realmente, que é a mais pesada mesmo do clipe. E em 1996, gente, a polêmica piorou mais ainda. Isso porque um estudante chamado Barry Dale Locates, de 14 anos de idade, ele levou uma arma pra escola e ele acabou tirando a vida de uma professora, 2 colegas e fez uns outros estudantes de reféns. Caso pesado que, infelizmente, a gente vê acontecendo bastante nos Estados Unidos. Mas durante o julgamento desse caso, foi alegado que ele calculou tudo muito bem, foi tudo muito bem planejado e que essa música foi uma grande inspiração para ele. E isso é um assunto muito delicado, assim, de falar que jogo influencia, filme com muita violência influencia. Eu acho que outras questões da vida influenciam muito mais do que uma obra, sabe? Então acho muito complicado você chegar e falar que foi um filme que influenciou, que foi... música, né? A música. A gente vê vários casos acontecendo e você vai ver que tem várias outras questões por trás. Não é tão raso, não é tão simples. A música não deu a ideia e coragem e tudo, estímulo pra ele ir lá e fazer isso, sabe? É muito mais complexo. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas é um assunto bem polêmico mesmo. A gente quer saber o que vocês acham, inclusive. Deixa aqui nos comentários. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu e o Vitor, a gente tá pensando em trazer aqui pro canal. Dependendo se vocês vão gostar também, se vocês gostam dessa ideia. Porque a gente achou muito interessante isso de trazer músicas, né? Porque, como filmes e séries, tem músicas também que se inspiram em casos reais. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente continue. E é bom também que vocês vejam o Vitor fora de joguinhos. Não vai ter Vitor só em joguinhos. E outra coisa também, essa é uma série que a gente tá trazendo o primeiro tema de músicas que foram inspirados. Vai que a gente continue essa série com outros temas também. Exatamente. Séries temáticas aí pro canal. Fala se vocês gostam. E no próximo episódio dessa série, a gente vai trazer uma música que foi inspirada, gente, nada mais nada menos do que em um serial killer. E ele é o John N. Gacy. Que provavelmente vocês conhecem, mas não sabiam que tinha uma música que foi inspirada no caso dele. Inclusive, esse cantor,
ele não fez só essa música, que eu fiquei sabendo que o álbum inteiro é de casos reais. A gente vai ter que contar isso pra vocês. E eu sou apaixonada por esse cantor. É sobre isso. Sim, então descubram no próximo episódio o que vai sair. A gente não vai lançar toda semana um vídeo desse, não. Vai sair assim, incluído aí na programação do canal. Então fique esperto pra quando tiver aí a tag de séries musicais. E deixa também nos comentários, deixa o like pra gente saber se vale a pena também a gente trazer, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Sim, vai que vocês não estão gostando, a gente tá falando aqui. Mas se você gostou desse vídeo, a gente vai deixar mais 2 aqui que a gente tem certeza que vocês também vão gostar, porque tem muito isso de curiosidades, coisas que a gente não sabia muito bem, coisas interessantes. Dá uma clicadinha, continua aqui na Terra do Medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau! Oh, where can my baby be?